Salmo 32, nós vamos ler os versículos 1, 2 e então o versículo 11. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Alegrai-vos o Senhor e regozijai-vos, vós os justos, versículo 11, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. A boa educação te ensina que se você não tem nada de bom para falar de uma outra pessoa, se tudo que você pode falar daquela pessoa é o mal, você não deve falar nada. Quando a maldade praticada por uma pessoa não diz respeito a ninguém além de você, você não deve fazer desse assunto particular uma questão de interesse de quem não tem nada a ver com aquele assunto ali. E essa regra da boa educação, na verdade, ela está fundamentada num dos mandamentos da lei de Deus, conforme nós encontramos esse mandamento em Levítico, vocês não precisam abrir lá, eu vou ler, em Levítico 19, versículos 16 até o 18. Não ande como mexeriqueiro no meio do teu povo, nem atente contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o teu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do teu povo, mas ame o teu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Alguém te fez o mal, alguém praticou o mal contra você, e a tua resposta a esse mal praticado não deve você ficar espalhando o que aquela pessoa fez contra você. Você não deve andar como mexeriqueiro. Você não deve chegar em alguém que não tem nada a ver com o assunto e dizer: tu não acredita no que fulano de tal fez contra mim. Não. Você não deve andar como mexeriqueiro. Você não deve atentar contra a vida do próximo, como contra aquele que fez o mal contra ti. Você não deve guardar ódio no coração contra essa pessoa. Pelo contrário, você deve procurar essa pessoa e repreender essa pessoa para que ela se arrependa do mal que ela fez contra você, para que você mesmo não incorra em pecado por causa de quem pecou contra você. Você não deve se vingar contra essa pessoa e você não deve guardar ira contra ela. Você deve amar essa pessoa como você ama a si mesmo. Em vez de contar aos outros o mal que fulano praticou contra você, em vez de vingar-se dele ou até mesmo atentar contra ele, você deve ir até essa pessoa e você deve repreender ela, ordenando que ela se arrependa daquele pecado, daquele mal que ela praticou contra você. Então, não é apenas a boa educação, mas é a própria lei de Deus que ordena que se você não tem nada de bom para falar de alguém, se você tem apenas o mal para falar de uma pessoa, você não deve falar nada. Em vez de falar aquilo que aquela pessoa fez contra você, para quem não tem nada a ver com o assunto, você deve procurar a pessoa, repreendê-la para que ela se arrependa. É óbvio que este mandamento da lei de Deus tem um propósito específico. O propósito específico é levar o pecador, o malfeitor, ao arrependimento mediante a repreensão feita em particular. E tendo este propósito específico, esse mandamento permite e até mesmo requer exceções. Se você, por exemplo, observar uma pessoa na sua simplicidade, se aproximando de quem te fez o mal, você percebe que aquela pessoa pode se tornar a próxima vítima, né? De quem te fez o mal. Então, nesse caso,
Nesse caso, é tua responsabilidade alertar aquela pessoa que, na sua simplicidade, está se aproximando do malfeitor. Tu deve chegar até aquela pessoa e tem que dizer, olha, tu não deve confiar cegamente no fulano ali, porque eu fiz exatamente isso, eu confiei cegamente nele e ele fez o mal contra mim. Porque nesse caso, você não está se comportando como mexeriqueiro. Nesse caso, você está falando com alguém a quem interessa aquele assunto. Eu me lembro que o meu pai ele contou esse exemplo várias vezes, em várias pregações. Quando ele participava daquele grupo de jovens, logo que ele chegou lá, o pessoal que liderava disse, olha, cuidado com o fulano de tal. Fulano de tal, ele tem costume de enganar os novos convertidos. E o meu pai pensou, mas essa liderança aí não tem amor. Eles não amam os irmãos. Eles ficam criando divisões entre os irmãos. E o meu pai, com esse pensamento, ele foi enganado. Porque veio lá o fulano de tal, que gostava de se aproveitar dos novos convertidos, e ele pediu para o meu pai ser um fiador. E o meu pai, contrário ao conselho que a liderança havia dado, ele disse, não, vou ser fiador de ti. Eu vou assinar lá como fiador. O cara fez a compra que ele ia fazer, ele não pagou nenhuma prestação e coube ao meu pai pagar aquilo que o cara tinha comprado. A liderança ali daquele grupo de jovens, eles não estavam se comportando como mexeriqueiros. Não, eles estavam percebendo, esse grupo de jovens aqui, esses novos convertidos, eles vão ser presa fácil para esse cara. Então a gente tem que alertar eles do perigo que eles estão correndo. Uma outra exceção a este mandamento da lei de Deus é o seguinte, se o mal que você sabe que foi praticado pelo fulano de tal lá é um crime, não é apenas um pecado. Se o mal que o fulano de tal cometeu é um crime, é tua responsabilidade informar as autoridades competentes. É tua responsabilidade ir até a polícia e dizer, olha, eu tenho um crime e um criminoso a ser denunciado. É tua responsabilidade fazer isso. Desconsiderando essas duas exceções e talvez alguma outra que eu não consegui pensar aqui, não consegui pensar enquanto eu estava preparando esse sermão, desconsiderando essas duas e alguma outra possível exceção, se você não tem nada de bom para falar de alguém, se tudo que você tem para falar de alguém é o mal, você não deve falar nada a ninguém. Porque em vez de dar publicidade ao ocorrido, você deve se esforçar para resolver a questão em particular, conforme Deus te ordena na sua lei. E Jesus complementa este mandamento no caso do pecador ser teu irmão em Cristo. Se o teu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, perceba que é o mesmo espírito do mandamento lá de Levítico, né? Ele pecou contra você. Não é para você andar como mexeriqueiro, contando para todo mundo, olha o que o irmão fulano de tal fez contra mim. Não. Você deve ir até o irmão fulano de tal e repreendê-lo. Se teu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o irmão. Mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então Deus, mediante Moisés em Levítico e através de Jesus em Mateus 18, Deus te ordena na sua lei que, não havendo exceção aplicável, se você não tem nada de bom para falar de alguém, se tudo que você pode falar de alguém é o mal, você não deve falar nada a ninguém. Pelo contrário, você deve procurar resolver a questão em particular. O que tudo isso tem a ver com o Salmo 32, versículos 1, 2 e 11.
O que isso tem a ver com a adoração a Deus, que é ordenada por Davi aqui no versículo 11 do Salmo 32? Alegrai-vos o Senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Alguns cristãos estão aplicando indevidamente o mandamento de Deus em Levítico 19 ao próprio Deus. E a consequência dessa aplicação de Levítico 19, dessa aplicação indevida de Levítico 19 a Deus, a consequência é a degradação e a destruição da adoração e do culto que eles devem a Jesus. E para que essa afirmação você compreenda ela, é necessário que nós recordarmos a mensagem que foi pregada em 24 de abril, na qual, com base nos versículos 1 e 2 e 11 do Salmo 32, nós afirmamos que aqueles que receberam a salvação de Deus, anunciada por Davi no Salmo 40, versículo 10, e conquistada por Jesus, esses que receberam a salvação de Deus, eles haverão de alegrar-se e regozijar-se no seu Salvador e Senhor, a ponto de não terem maior alegria do que cultuá-lo e adorá-lo. Aqueles que receberam a salvação de Deus não terão maior fonte de alegria e regozijo do que Jesus e a salvação que ele conquistou. Como consequência, eles haverão de demonstrar que essa salvação e aquele que a conquistou ou são a sua maior fonte de alegria e regozijo, mediante uma adoração e culto repletos de alegria exultante e jubilante, que não pode ser comparada com a euforia e animação que eles experimentam por quaisquer outras razões. Talvez essa não seja a tua realidade. Talvez Jesus e a salvação conquistada por Jesus não sejam a tua maior fonte de alegria, apesar de você se afirmar um cristão, apesar de você se afirmar um discípulo de Jesus. Talvez o culto e a adoração que você presta a Deus, a Jesus, não envolve toda essa alegria exultante e jubilosa que não possa ser comparada com qualquer euforia que você sente por qualquer outra razão. E o que evidencia que Jesus e a salvação por ele conquistada não são a tua fonte última de alegria e regozijo é a decepção e talvez até mesmo a revolta que você sente com relação a Jesus. Por ter ele ordenado as circunstâncias angustiantes e adversas pelas quais você está passando. Como você poderia cultuar e adorar a Jesus com essa alegria jubilosa e exultante, sendo que Jesus ordenou as circunstâncias que estão agora te deixando angustiado? Como você poderia manifestar essa alegria acerca do Jesus que ordenou essas circunstâncias difíceis, essas circunstâncias adversas, essas circunstâncias angustiantes? E é por essa razão, então, que você não quer e nem deseja adorar e cultuar a Jesus com alegria exultante e jubilante através de canções que falam boas palavras acerca de Jesus. Porque, estando você decepcionado e talvez até mesmo revoltado com Jesus, você considera não haver nada de bom que você possa falar acerca de Jesus. Como eu posso falar algo de bom acerca de Jesus, sendo que ele ordenou essas circunstâncias são difíceis sobre a minha vida?
Eu não tenho nada de bom para falar acerca de Jesus. A minha família está sendo destruída. Os meus sonhos estão sendo destruídos. Eu não estou conseguindo atingir os meus propósitos. Tudo aquilo que eu planejei está ruindo. Tudo porque Jesus ordenou isso sobre a minha vida. Eu não tenho nada de bom para falar acerca de Jesus. Eu não tenho nada de bom para cantar acerca de Jesus. Você considera não haver nada de bom que você possa cantar acerca de Jesus em um culto e adoração repletos de alegria exultante e jubilosa. E não havendo nada de bom que você possa cantar acerca de Jesus em culto e adoração a Ele, você resolve ficar calado, né? Porque se você não tem nada de bom para falar acerca de alguém, você não deve falar nada. Você não tem nada de bom para cantar acerca de Jesus, você não deve cantar nada. Você se recusa terminantemente, obstinadamente, a adorar e cultuar a Jesus com alegria exultante e jubilosa em companhia dos teus irmãos em Cristo. E essa recusa obstinada, essa recusa obstinada em a adorar e cultuar a Jesus, ela se mostra de dois modos complementares. Primeira forma é através da tua falta proposital e desnecessária aos cultos públicos. Eu não tenho nada de bom para cantar acerca de Jesus. Eu sei que se eu for até a igreja na qual eu sou membro ou a qual eu frequento, eu sei que lá serão cantadas canções que falam coisas boas acerca de Jesus, mas eu não tenho nada de bom para cantar acerca de Jesus. Então eu vou faltar. Uma falta proposital e desnecessária aos cultos públicos celebrados pela igreja na qual você frequenta e é membro. Mas a questão é que você não pode faltar muito, né? Porque fica chato. Então você falta alguns cultos, você adota a seguinte estratégia. Eu vou faltar alguns cultos, em outros eu vou estar presente. Eu vou, de repente, eu vou estar presente em 1 ou 2 cultos por mês, e nos outros eu falto. Ou de repente eu vou estar presente em um culto mensal, e nos demais eu falto. E naqueles em que você está presente, você se comporta de modo apático, de modo indiferente, de modo displicente. Porque você não tem nada de bom para cantar acerca de Jesus. Sendo esta a tua realidade espiritual, talvez você tente se justificar afirmando que, tendo em vista tudo aquilo que aconteceu, tendo em vista as circunstâncias angustiantes ordenadas por Jesus sobre a tua vida, não é possível para você cultuar e adorar a Jesus com alegria exultante e jubilosa através de canções que falem coisas boas acerca de Jesus. Não é possível. E você se justifica dessa forma. Talvez você esteja entre aqueles que, dizendo-se cristãos, estão decepcionados com Jesus. E talvez mais do que ser decepcionados, talvez você está revoltado com Jesus por ele ter permitido ou ordenado isso que te deixa angustiado, isso que te deixa triste, de repente até mesmo desesperado. Conscientemente ou não,
de forma consciente ou inconsciente, talvez você seja um daqueles que estão aplicando Levítico 19, versículos 16 até o 18, indevidamente a Deus, a Jesus. Eu não tenho nada de bom para falar acerca de Deus, não tenho nada de bom para falar acerca de Jesus, então eu vou me calar. Eu não vou obedecer o que Davi ordena aqui. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Eu não vou obedecer o que Davi ordena nos primeiros 3 versículos do Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor vós os justos, pois aos retos convém um louvor. Louvai ao Senhor com harpa e cantai a ele com saltério, instrumentos de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Conscientemente ou não, você está aplicando Levítico 19 indevidamente a Deus, indevidamente a Jesus. E é necessário que você entenda que o mandamento que nós expusemos antes em Levítico 19, segundo o qual, se você não tiver nada de bom para falar acerca de alguém, você não deve falar nada, esse mandamento é aplicável apenas ao teu relacionamento com pessoas semelhantes a você. Jamais ao teu relacionamento com Deus mediante Jesus. Isso deveria de ser óbvio, mas às vezes aquilo que é óbvio deve ser dito. Levítico 19 ordena como você deve se relacionar com quem pecou contra você. E é simplesmente impossível que Deus peque contra você ou qualquer outra pessoa. Deus, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, jamais pecará contra alguém, porque é impossível que Deus peque. Quando uma pessoa igual a você faz um mal contra você, essa pessoa está pecando contra Deus e contra você. Mas quando Deus ordena o mal contra a tua vida, Deus não peca ao fazer isso. A afirmação de que Deus não peca ao ordenar o mal sobre a vida de quem quer que seja parece ser tão inoportuna quanto desnecessária. Mas devido a heresias propagadas por movimentos como o G12, talvez você não tenha ouvido falar do G12. O G12 era mais famoso ali no final da década de 90, início dos anos 2000. Era um modelo de, entre aspas, discipulado cristão. E do G12 derivaram outros movimentos também de, entre aspas, discipulado cristão. E um dos ensinos, que na verdade é uma heresia, propagada pelo G12, sob o pretexto de promover a cura interior, era o seguinte: as pessoas, elas eram ensinadas a perdoar todo mundo que havia feito mal contra elas. Então havia um encontro do G12 que deveria ser mantido em secreto, né? Era algo extremamente secreto. E aqui a gente percebe a manipulação emocional, porque a pessoa ela era proibida de manter contato com qualquer outra pessoa que não estivesse no encontro. Né? Então tu não poderia... Na época o celular ainda era novidade, não havia aplicativos de mensagem, mas hoje em dia tu não poderia ter acesso ao celular, ao WhatsApp ou qualquer outra coisa para de repente contatar o teu pai, a tua mãe ou o teu marido que não foi no encontro, não. Tu era proibido de manter contato com qualquer pessoa que não estivesse participando do encontro. O encontro era uma espécie de retiro, um lugar isolado, né? Então, e ali, com o pretexto de promover a cura interior, as pessoas eram ensinadas a perdoar aquelas que haviam feito mal contra elas. E até aí tudo bem, né? Só que, inclusive, elas deveriam de perdoar a Deus. Inclusive Deus. Deus deveria ser perdoado por ele ter permitido
ou ordenado o mal sobre a minha vida. Então, se por acaso eu estava sofrendo de alguma doença muito terrível, obviamente foi Deus que permitiu essa doença, ou ordenou essa doença. Então eu deveria de perdoar a Deus. Né? Ou se Deus tivesse permitido que a minha família se desintegrasse, eu deveria de perdoar a Deus. E se é necessário perdoar a Deus, segue-se que Deus pecou, né? Segue-se que Deus pecou contra mim ao permitir ou ordenar essas coisas ruins na minha vida. Mas nós vamos demonstrar no decorrer dessa mensagem que é simplesmente impossível que Deus peque contra alguém, mesmo contra aqueles sobre quem ele determina circunstâncias ruins, difíceis. E aqui é necessário que você entenda. Quando eu estou vivendo circunstâncias difíceis, adversas, angustiantes, e por causa dessas circunstâncias difíceis, eu me recuso obstinadamente a cultuar e a adorar a Jesus, porque eu entendo que não há nada de bom que eu possa falar acerca de Jesus, eu estou com essa minha atitude, quer eu esteja ciente disso ou não, eu estou afirmando que Jesus pecou contra mim. Se ao enfrentar qualquer circunstância difícil, eu digo, não, isso aqui é demais. Com isso aqui, como é que eu posso cultuar e adorar a Deus numa situação dessas? Como é que eu vou cantar canções que falam palavras boas acerca de Jesus, vivendo numa circunstância dessa? Isso é demais para mim, eu não consigo, eu não vou fazer isso. Essa recusa, quer eu esteja ciente disso ou não, quer eu tenha consciência disso ou não, essa minha recusa demonstra que eu estou atribuindo pecado a Jesus. Eu estou dizendo Jesus pecou contra mim ao ter permitido ou ordenado essa circunstância sobre a minha vida. E é por isso que eu não vou cultuá-lo, é por isso que eu não vou adorá-lo, é por isso que eu não vou cantar boas palavras acerca de Jesus. Eu não vou falar, eu não tenho nada de bom para falar acerca de Jesus. Ao agir dessa forma, eu estou atribuindo o pecado a Jesus. Eu estou dizendo, Jesus pecou contra mim. Ao ordenar essa circunstância sobre a minha vida, Jesus pecou contra mim. E é um pecado gravíssimo, eu peço que vocês abram comigo em Hebreus capítulo 9, é um pecado gravíssimo atribuir pecado a Jesus. É um pecado gravíssimo atribuir pecado a Jesus, porque a pessoa que atribui pecado a Jesus, a pessoa que diz, Jesus pecou contra mim, essa pessoa, ela acaba por macular e profanar o sangue que Jesus derramou, através do qual ele inaugurou a nova aliança. Hebreus 9, versículos 13 e 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, aqui o escritor de Hebreus está se referindo aos vários sacrifícios e cerimônias da antiga aliança que purificavam, santificavam os sacerdotes da antiga aliança.
Tá? Então, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Também em Hebreus 10, versículos 28 ao 31. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, aquele que tiver por profano o sangue da aliança que foi santificado, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então eu vou repetir aqui o argumento. É um pecado gravíssimo atribuir pecado a Jesus, porque a pessoa que atribui pecado a Jesus, ela acaba por macular, ela acaba por profanar o sangue que Jesus derramou, o sangue pelo qual ele inaugurou a nova aliança. Quem macula, quem profana o sangue derramado por Jesus, insulta e peca contra o eterno Espírito da graça. Porque foi pelo eterno Espírito da graça que Jesus se ofereceu como sacrifício a Deus. Como sacrifício aceitável a Deus. Mas se Jesus pecou contra mim, aquele sangue já não é mais imaculado, né? Se Jesus pecou contra mim, a obra do Espírito em Jesus, pelo qual Jesus se ofereceu a Deus como sacrifício aceitável, a obra do Espírito falhou. Eu estou insultando. Eu estou pecando contra o Espírito Santo, contra o eterno Espírito, em Hebreus capítulo 9, e contra o Espírito da graça, aqui em Hebreus capítulo 10. Por isso, eu coloquei aqui: insulta e peca contra o eterno Espírito da graça. Quem atribui pecado a Jesus, além de pecar contra Jesus, além de blasfemar contra Jesus, blasfema contra o Espírito Santo. E Jesus disse: aquele que blasfemar contra o Filho do Homem, esse até vai ser perdoado se ele se arrepender. Mas aquele que blasfema contra o Espírito, para esse não há perdão. Nem agora e nem depois. Então, na verdade, atribuir pecado a Jesus não constitui apenas pecado contra Jesus, constitui pecado contra o Espírito, porque Jesus se ofereceu como sacrifício a Deus pelo Espírito Santo. E se eu digo que Jesus pecou contra mim, eu estou dizendo que o trabalho do Espírito Santo, que a obra do Espírito Santo em Jesus não foi perfeita. Eu estou blasfemando do Espírito. Para mim, não há perdão. Segundo o escritor de Hebreus aqui, resta apenas esse juízo, né? Quebrantando, antes disso, né? Resta apenas, um versículo 27, resta apenas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Versículo 30, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa do Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E isso aqui tem tudo a ver com o culto público a Deus, no qual nós devemos adorar e cultuar a Jesus, falando coisas boas acerca de Jesus, porque o escritor de Hebreus, antes de
falar essas palavras, antes de escrever essas palavras, ele escreveu o que está no versículo 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. O ato de abandonar a congregação no qual o culto é oferecido a Deus, é oferecido a Jesus, constitui blasfêmia contra Jesus e contra o Espírito Santo. No caso dos hebreus aqui, eles estavam abandonando o culto e a adoração a Jesus porque eles estavam sendo perseguidos pelos judeus incrédulos. Aqueles para quem foi escrito aqui a epístola aos hebreus, eles eram judeus que haviam se convertido a Jesus. Mas agora eles estavam sendo perseguidos pelos judeus incrédulos. E eles estavam sendo tentados a abandonar Jesus. E o escritor de Hebreus diz, olha, se vocês abandonarem a Jesus, se vocês abandonarem a congregação mútua, né? Se vocês se deixarem de congregar com aqueles que adoram a Jesus, vocês estão profanando o sangue de Jesus. Vocês estão dizendo que o sacrifício de Jesus não teve valor nenhum. Nós não corremos o risco de abandonarmos a congregação por estarmos sendo perseguidos por judeus, né? Mas nós corremos o risco de abandonar a congregação por outras razões. E uma delas é o sofrimento. Né? Foi pregado no domingo, agora, sobre Jó. O cara tinha tudo, tinha bens, tinha uma família grande, uma família feliz, e de repente ele perdeu tudo, né? Perdeu todos os bens que ele tinha, perdeu os filhos, perdeu, num certo aspecto, o apoio da própria mulher, né? Porque a mulher disse, tu ainda é fiel a Deus, amaldiçoa Deus e morre. Quer dizer, ele não podia contar nem mesmo com o apoio da mulher dele, né? Para permanecer firme em Deus. E depois de tudo ele perdeu a saúde. Mas ele não considerou. Ele não considerou que não havia nada de bom que ele pudesse falar acerca de Deus. Né? Ele louvou a Deus. Ele não disse, não. Isso aqui é demais para mim. Eu não vou obedecer aquilo que a minha mulher falou. Eu não vou amaldiçoar Deus. Mas quer saber? Eu vou me calar. Eu não tenho nada de bom para falar acerca de Deus. Eu vou ficar calado. Não. Ele adorou a Deus. Então, voltando aqui. Quem atribui pecado a Jesus, além de pecar contra Jesus, peca também contra o Espírito Santo, pois foi pelo Espírito Santo que Jesus permaneceu sem pecado pela sua obediência perfeita e ativa à lei de Deus. E foi exatamente essa obediência que faz com que o sacrifício de Jesus tenha valor salvífico. Aquele que pecar contra o Espírito Santo jamais encontrará perdão para a sua blasfêmia, apenas o horrível e terrível juízo de Deus. Como a recusa obstinada em cultuar e adorar a Jesus, em meio a circunstâncias adversas, equivale à afirmação de que Jesus pecou contra mim, recusar-se obstinadamente a cultuar e adorar a Jesus, com alegria exultante e jubilosa em meio a circunstâncias difíceis, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo para a qual não há perdão. E eu fiz questão aqui de falar recusar-se obstinadamente a cultuar e adorar a Jesus. Eu fiz questão de colocar esse obstinadamente aqui para não parecer que eu esteja dizendo o seguinte, a pessoa aconteceu mal na vida dela
E ela disse, quer saber, eu não vou no culto hoje. Eu não estou dizendo que essa pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que a pessoa que faltou 2, 3, 4, 5 cultos porque alguma coisa ruim aconteceu na vida dela e ela está decepcionada com Deus e ela pensa, quer saber, como é que eu posso ir cultuar a Deus com tudo isso que está acontecendo na minha vida? Eu não estou dizendo que essa pessoa pecou contra o Espírito Santo ou está pecando contra o Espírito Santo. Mas se de repente passa um mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 1 ano, no qual a pessoa adotou aquela estratégia de, quer saber, eu vou faltar, tem 10 cultos por mês, eu vou faltar em 7, 3 eu vou estar presente, mas eu vou estar só de corpo presente ali mesmo, a minha cabeça, a minha mente, os meus pensamentos vão estar em qualquer outro lugar, eu não vou ativamente participar do culto. Se a pessoa fica 1, 2, 3, 4, 5 meses assim, 1 ano, eu diria que essa pessoa, ela está se recusando obstinadamente a cultuar e adorar a Jesus. Né? Então eu fiz essa salvaguarda, não estou falando de 1, 2 ou 3 cultos que a pessoa faltou, não. Eu estou falando de um comportamento obstinado. Onde a pessoa teve tempo para assimilar aquilo que aconteceu de ruim na sua vida, e ela teve tempo para perceber, mas peraí, quase todos os cultos que eu estava presente, o pastor sempre repetia Romanos 8, né? onde ela afirmava que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o objetivo, esse cooperar para o bem, é atingir o objetivo de Deus de me tornar semelhante a Jesus. Então, peraí, eu não deveria ficar assim tão decepcionado com Jesus. Porque eu fui preparado para isso, né? As pregações que eu ouvia estavam me preparando para isso. Então eu não estou dizendo da pessoa que faltou 5 cultos, não, estou falando da pessoa que ela teve tempo para assimilar, ela teve tempo para raciocinar, e ainda assim ela continua obstinadamente se recusando a cultuar e adorar a Jesus. Então, recusar-se obstinadamente a cultuar e adorar a Jesus com alegria exultante e jubilosa, em meio a circunstâncias difíceis, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo para a qual não há perdão. E você certamente não quer que as pessoas que você ganhou para Jesus, dentre os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, depois de terem se arrependido dos seus pecados e crerem em Jesus, você não quer que essas pessoas se tornem culpadas da blasfêmia contra o Espírito. Não degrade nem destrua a adoração e o culto que você, os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos devem a Jesus pela aplicação indevida de Levítico 19 a Jesus. Levítico 19 não pode ser aplicado a Jesus, porque Jesus não pode pecar contra você. Logo, você não pode pensar, eu não tenho nada de bom para falar acerca de Jesus, porque Jesus causou isso na minha vida. Então, ao mesmo tempo em que você, mesmo em meio a circunstâncias adversas, angustiantes, ao mesmo tempo que você se volta para Jesus para adorá-lo e cultuá-lo publicamente com alegria, ordene que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos jamais pequem contra o Espírito da graça ao atribuir pecado a Jesus
De que modo? Pela recusa obstinada a cultuá-lo e adorá-lo publicamente com alegria exultante e jubilosa em meio a circunstâncias adversas e angustiantes. Nós podemos voltar para o Salmo 32? Antes de nós entrarmos, de certa forma nós já entramos na pregação, né? Mas tecnicamente tudo que foi dito até o momento é a introdução na mensagem. Antes de nós entrarmos propriamente na mensagem, é necessário recordar que a partir da salvação de Deus, anunciada por Davi na grande congregação, no Salmo 40, versículo 10, nós estamos usando o Salmo 32 e uma e outra passagem para demonstrar como você deve pregar a salvação operada por Deus em Jesus aos seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos, e como você deve discipular aqueles que dentre essas pessoas você ganhou para Jesus. Os 2 primeiros versículos do Salmo 32, combinados com a citação que Paulo faz desses versos em Romanos 4, tratam da necessidade da fé no Deus que perdoa e justifica os pecadores. Depois nós fomos para Colossenses 1:21, a partir da qual nós pregamos a necessidade do arrependimento de pecados. Depois nós voltamos de novo ao Salmo 32, a partir dos versículos 13 e 5, quando nós demonstramos que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele se recusará a esconder os seus pecados de Jesus. Então, depois dos versículos 6 e 7, nós demonstramos que o verdadeiro discípulo de Jesus se esconderá em Jesus quando a vida se torna difícil. E é por isso que não faz sentido que a pessoa se recuse a adorar a Jesus, né? Porque como ela vai se esconder em Jesus nos momentos em que a vida se torna difícil? Quando ela se recusa a adorar a Jesus quando a vida se torna difícil. Como a pessoa pode, com Davi, recitar o que está nos versículos 6 e 7. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Isso aqui são as circunstâncias diversas e difíceis, né? Até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas a angústia e me cinges com alegres cantos de livramento. Como a pessoa que se recusa a adorar e cultuar a Jesus nos momentos difíceis pode dizer que se esconde em Jesus nos momentos difíceis? Ela não pode dizer isso. E se ela não está se escondendo em Jesus, onde ela está se escondendo? Ela está se escondendo no pecado. Porque quando nós pregamos esses 2 versículos aqui, nós demonstramos que ou a pessoa busca refúgio em Jesus, ou ela busca refúgio no pecado. Então, na verdade, a pessoa que se recusa a cultuar e adorar a Jesus publicamente com os demais irmãos em Cristo, essa pessoa está buscando refúgio no pecado, não em Jesus. A partir do versículo 8, nós entendemos que o verdadeiro discípulo de Jesus está disposto a aprender de Jesus. Nos versículos 9 e 10, nós demonstramos que o verdadeiro discípulo de Jesus, tendo aprendido com Jesus, obedece a ele. E segundo o versículo 11, interpretado à luz dos versículos 1 e 2, por isso que na abertura do sermão nós vemos exatamente esses 3 versículos, 1, 2 e 3, nós aprendemos que o verdadeiro discípulo de Jesus tem em Jesus e na salvação que ele conquistou a sua fonte última de alegria e regozijo, que são demonstrados na adoração e culto a Deus e ao seu Filho, prestados com alegria exultante e jubilosa, que não pode ser comparada com a euforia e animação que eles experimentam por quaisquer outras razões. Depois, também naquela pregação de 24 de abril, nós entramos no Salmo 33.
E o Salmo 33, nós afirmamos que ele claramente ele repete a mesma ideia presente no versículo 11 do Salmo 32, né? Olha só, Salmo 32, versículo 11. Alegrai-vos o Senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. O Salmo 33, 1 repete o mesmo tema. Regozijai-vos o Senhor vós os justos, pois aos retos, os personagens são os mesmos, né? Os justos e os retos, aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai ele com saltério, instrumentos de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Por razões que ficarão mais claras na próxima pregação, se Deus quiser, na semana que vem, a letra dessas canções que devem ser cantadas com alegria, com júbilo, com arte, as letras dessas canções devem conter palavras boas acerca de Jesus. A adoração a Deus, a adoração a Jesus, o culto a Deus, o culto a Jesus ocorre quando aqueles que professam fé em Jesus se reúnem para juntos cantarem palavras boas acerca de Jesus. E a pessoa que está passando por circunstâncias angustiantes e difíceis, ela vai dizer: como eu posso fazer isso? Sendo que Jesus pecou contra mim ao ordenar essas circunstâncias difíceis pelas quais eu estou vivendo. Como eu posso falar palavras boas? Conforme nós adiantamos na introdução, é impossível que Deus, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito, peque contra qualquer outra pessoa, mesmo quando ele ordena o mal sobre a vida dessa pessoa. E você deve estar imaginando, tá bom, porque se eu fizer o mal contra alguém, Deus diz que eu estou pecando contra essa pessoa, né? Se eu fizer o mal contra o Luiz, a Bíblia, Deus afirma que eu estou pecando contra o Luiz e contra Deus. Por que isso não é verdade com relação a Deus? Por que eu sou pecador quando eu faço mal contra o Luiz, mas Deus não peca contra mim quando ele ordena o mal sobre a minha vida? Digamos que eu roube o Luiz. Eu estou pecando ao roubar. Por que quando Deus determina que alguém me roube, da mesma forma que eu roubei o Luiz, por que Deus não peca contra mim quando determina que alguém me roube? O pecado é definido como a transgressão a qualquer mandamento da lei de Deus. O pecado é definido pela lei de Deus. Então, quando a lei de Deus diz não adulterarás, segue-se que o adultério é pecado. Porque ela diz que tu não deve fazer isso, tu não deve adulterar. Quando a lei diz não prestarás falso testemunho, segue-se que a mentira é pecado. Porque a lei de Deus me diz, tu não deve fazer isso, tu não deve mentir, tu não deve prestar falso testemunho. Então o pecado é definido como a transgressão a qualquer mandamento da lei de Deus. Deus, na sua lei, prescreveu mandamentos bem claros, nos quais ele proíbe que uma pessoa faça o mal contra o seu próximo. De modo que se eu roubar o Luiz, nisso eu estou pecando, e além de pecando, eu estou cometendo um crime. Mas não há nenhum mandamento na lei de Deus que proíba Deus de ordenar o mal contra alguém. De novo, o pecado é definido como a transgressão à lei de Deus.
A lei de Deus me proíbe de fazer o mal contra qualquer pessoa. Mas a lei de Deus não proíbe Deus de ordenar o mal contra qualquer pessoa. É por isso que Deus não peca. Porque Deus não está transgredindo nenhuma lei. Não há nenhuma lei para Deus transgredir. Sendo impossível transgredir um mandamento inexistente, Deus, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não peca ao determinar o mal sobre quem quer que seja, inclusive sobre a tua vida. E como ilustração do que acabamos de afirmar, eu quero que vocês me acompanhem para Atos, capítulo 4. Atos capítulo 4, como ilustração do que nós acabamos de afirmar, considere a oração que os apóstolos fizeram a Deus após eles terem sido ameaçados, caso continuassem a pregar a Jesus e ao Evangelho. Atos 4, versículo 24. E ouvindo eles isso, ouvindo que João e Pedro tinham sido presos e tinham sido ameaçados, caso eles insistissem em pregar o Evangelho de Jesus, ouvindo eles isso, os apóstolos, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso aqui eles estão citando o Salmo 2, tá? Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem, isso aqui é importante, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Preste atenção à afirmação feita nos versículos 27 e 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. E eles se ajuntaram para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Toda a oposição e todo o sofrimento que vieram sobre Jesus foram pré-determinados e pré-ordenados pelo próprio Deus. Desde a rejeição assassina e homicida por parte da nação de Israel, quando eles disseram, crucifica-o, até a perversão da justiça por parte de Herodes, Antipas e Pilatos, quando eles disseram, nós não encontramos nenhum mal neste homem, e Pilatos lava as mãos como quem diz, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não encontrei nenhum mal, mas vocês querem crucificar, eu não vou impedir que vocês crucifiquem ele, Isso é perversão da justiça. Imagine um juiz, tá lá, a pessoa está sendo julgada e as evidências mostram que, em vez de ser culpada, aquela pessoa é inocente. E daí o juiz, ele diz, olha, essa pessoa é inocente. Mas já que vocês querem que eu condene ela à cadeia, eu vou condenar ele à cadeia. Isso é um juiz corrupto, um juiz que está pervertendo a justiça. Foi isso que Herodes e Pilatos fizeram.
Então, de novo, toda oposição e todo o sofrimento que vieram sobre Jesus foram pré-determinados e pré-ordenados pelo próprio Deus. Desde a rejeição assassina e homicida por parte da nação de Israel, até a perversão da justiça por parte de Herodes, Antipas e Pilatos. Tudo isso foi pré-determinado e pré-ordenado pelo próprio Deus. Na verdade, a gente pode extrapolar o que está aqui. Foi Deus que predeterminou e pré-ordenou todas as circunstâncias adversas e angustiantes que Jesus enfrentou ao longo da sua vida. Desde a perseguição assassina por ele sofrida, quando recém-nascido Herodes o Grande queria matá-lo, passando pela perseguição homicida durante seu ministério público, empreendida pelos fariseus, saduceus e herodianos, porque já em João 5, os judeus queriam matar Jesus. Então não é que os fariseus, saduceus e herodianos rejeitaram a Jesus, não. Eles estavam rejeitando a Jesus com o objetivo de matar a Jesus. Chegando à traição de Judas, a rejeição assassina e homicida pela nação de Israel, quando eles disseram crucifica-o, a perseguição da justiça empreendida por Pilatos, Herodes, Antipas, culminando na tortura por ele sofrida e a sua morte por crucificação, que foi capitaneada pelos soldados romanos. Tudo isso foi pré-determinado e pré-ordenado por Deus. Todas essas circunstâncias adversas e angustiantes sofridas por Jesus foram pré-determinadas e pré-ordenadas por Deus. Isso, Isaías já deixou claro, né? Ao Senhor agradou moê-lo. Não foi por acaso que Jesus morreu. Não foi por acaso que Jesus foi rejeitado. Não, foi Deus que determinou que todas essas coisas acontecessem exatamente como elas aconteceram. Então, de novo, todas essas circunstâncias adversas, angustiantes, foram ordenadas por Deus, o Pai, sobre a vida do seu Filho, Jesus, durante a sua vida terrena, durante seu ministério terreno. Foi Deus, o Pai, que determinou o mal sobre a vida de Jesus. Mas ao assim fazer, Deus, o Pai, não estava pecando contra o seu Filho. Visto não haver mandamento divino que proíba ao próprio Deus de determinar o mal sobre a vida de quem quer que seja, mesmo sobre a vida do seu filho, tendo ele nascido de uma virgem neste mundo. E quando eu afirmo isso, de repente, existe a chance de você entender errado o que eu esteja dizendo. Em hipótese alguma, eu estou dizendo que as pessoas que fizeram o mal contra Jesus não estavam pecando contra ele. Não, elas estavam pecando contra ele. Herodes o Grande pecou contra Jesus, e não apenas contra Jesus. Ele pecou contra todas as famílias que ele destruiu ao assassinar os meninos menores de 2 anos de idade, enquanto ele tentava matar a Jesus, o rei dos judeus. Herodes, o Grande, pecou contra Jesus ao tentar matá-lo e pecou contra todas as famílias que ele destruiu. Porque certamente, né, a vida daquelas famílias não foi mais a mesma, né? Imagina, tu está vivendo a tua vida tranquilo ali e de repente chegam soldados a mando de Herodes. E eles chegam na tua casa ali, eles percebem que tu tem um filho, menino, menor de 2 anos, eles pegam a criança e eles matam a criança. Obviamente, aquela família ali não vai mais ser a mesma. Então, certamente, Herodes o Grande pecou contra Jesus e contra todas as famílias que ele destruiu. Certamente, os fariseus, saduceus, herodianos pecaram contra Jesus ao rejeitá-lo e ao persegui-lo durante seu ministério público. Certamente, Judas pecou contra Jesus. Até mesmo Pedro pecou contra Jesus quando ele negou Jesus. Certamente, a nação de Israel pecou contra Jesus quando eles gritaram
crucifica-o. Certamente Pilatos e Herodes Antipas pecaram contra Jesus ao perverterem a justiça. E certamente os soldados romanos pecaram contra Jesus ao fazerem o que eles fizeram. Ao torturarem a Jesus e depois ao pregarem Jesus na cruz. Todas essas pessoas pecaram contra Jesus e elas responderão eternamente por esses pecados. A menos que elas tenham se arrependido. Por exemplo, talvez aquele soldado que furou o lado de Jesus, talvez ele tenha se arrependido. A gente não tem como saber, né? Mas talvez ele tenha se arrependido. Todas essas pessoas que pecaram contra Jesus e que não se arrependeram em vida, elas pagarão eternamente por esses pecados. Mas Deus não pecou ao ordenar que essas pessoas pecassem contra Jesus. Deus ordenou, essas pessoas pecaram contra Jesus. E elas pagarão eternamente por esses pecados. Mas Deus não pecou ao ordenar que essas pessoas pecassem contra Jesus. Deus proíbe na sua lei que qualquer um de nós use o pecado alheio para o nosso proveito. Mas Deus não se impôs essa mesma limitação. Não há nenhum mandamento que proíba Deus de fazer uso dos pecados cometidos pelos ímpios para atingir os seus bons propósitos. Deus nos proíbe de fazer isso. Deus nos proíbe de usar os pecados de outras pessoas para o nosso próprio proveito. Mas Deus está plenamente livre para usar os pecados de outras pessoas para atingir os seus propósitos bons. E de repente você pode pensar, como uma ação pode ser pecaminosa para alguém e ao mesmo tempo correta e apropriada para outra pessoa? Bom, o exemplo aqui que eu pensei, a ilustração que eu pensei aqui enquanto estava preparando o sermão, foi o castigo físico que uma criança desobediente recebe dos seus pais. É apropriado para um pai e para uma mãe castigar fisicamente o seu filho desobediente. Mas é um pecado e até mesmo um crime que uma pessoa que não é nem o pai, nem a mãe de uma criança, castiga aquela criança fisicamente. Né? O que você faria se você descobrisse que alguém castigou, feriu o teu filho? Você ficaria revoltado, você provavelmente iria até a polícia, né? Denunciaria, olha, fulano de tal agrediu o meu filho. Você pode disciplinar fisicamente o teu filho, mas não outra pessoa. Então é apropriado que você faça isso, mas se outra pessoa fizer isso, ela está pecando. Ela está cometendo um crime. E depois que eu preparei isso aqui, eu pensei, tinha até um exemplo mais fácil. A relação sexual. A relação sexual é apropriada para um casal devidamente casado. Mas para alguém que é solteiro, ela é pecado, né? Então aqui nós temos o exemplo de uma outra coisa que para alguém é apropriado e bom e para outra pessoa não. Então é errado nós usarmos os pecados de outras pessoas para proveito nosso. Mas para Deus não é errado fazer isso. E na verdade ele faz isso o tempo todo. No Antigo Testamento, isso não deveria ser novidade para quem lê a Bíblia. Isso não deveria ser novidade para quem lê a Bíblia seriamente, prestando atenção. Né? Porque quando Deus vai julgar a nação de Israel, como é que Deus julga a nação de Israel? Não é através de outras nações
cometendo pecado contra Israel? Cometendo violência contra Israel? É assim que Deus julga a nação, o seu povo na antiga aliança. Deus usa o pecado dos incrédulos para castigar o seu povo. Então isso não deveria ser uma grande novidade para pessoas que leem a Bíblia com seriedade e prestando atenção. Estou voltando aqui. Assim como é pecaminoso e criminoso que uma pessoa castigue fisicamente uma criança de quem não é o pai nem a mãe, assim também é pecaminoso que qualquer um de nós use o pecado alheio para o nosso proveito próprio. Assim como é correto e apropriado que um pai e uma mãe de uma criança castigue fisicamente quando ela os obedece, assim é correto e apropriado para Deus fazer uso dos pecados cometidos pelos ímpios incrédulos para atingir os seus próprios bons propósitos. E talvez você se pergunte, tá bom, mas como Deus poderia julgar os pecadores se Ele próprio faz uso dos pecados dessas pessoas para atingir os seus propósitos bons? Paulo responde essa objeção em Romanos 3. Nós estamos em Atos, né? A gente pode ir um pouquinho mais para frente aqui em Atos, Romanos capítulo 3, versículo 5. Na verdade, para pegar o contexto aqui, é a partir do versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, né? Foram confiadas aos judeus, a Israel. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa, aqui é a parte importante, e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como Deus julgará o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Paulo responde, né? Como Deus poderia julgar os pecadores se Ele próprio faz uso dos pecados dessas pessoas para atingir os seus bons propósitos? Paulo responde a essa objeção argumentando que, mesmo quando Deus faz uso da injustiça dos pecadores para evidenciar a sua própria justiça, ou quando Ele faz uso da mentira dos ímpios para manifestar ainda mais a sua verdade, ainda assim Deus tem a prerrogativa de julgar os pecadores, condená-los e derramar sobre eles a sua ira. Mesmo que pela minha injustiça, Deus tem a chance de mostrar ainda mais a justiça dele. Mesmo quando pela minha mentira, Deus usa a minha mentira para deixar ainda mais evidente a sua verdade. Mesmo quando a minha injustiça coopera com Deus, mesmo quando a minha mentira coopera com Deus, por assim dizer, porque a minha injustiça dá ocasião para que Deus demonstre ainda mais a sua justiça, a minha mentira dá ocasião para que Deus demonstre ainda mais a sua verdade. Mesmo quando isso ocorre, é justo e apropriado que Deus me condene pela minha injustiça e pela minha mentira. Ainda que Ele tenha usado a minha injustiça e a minha mentira. É por isso que mais tarde em Romanos, Paulo vai dizer que nós devemos apresentar os nossos membros como instrumentos da justiça de Deus. Nós não devemos apresentar os nossos membros como instrumentos do pecado, e sim como instrumentos da justiça da lei de Deus.
Porque, em última instância, em um certo sentido, apenas aqueles que creem em Jesus servem a Deus. Porque quando nós afirmamos que aqueles que creem em Jesus servem a Deus, quando nós afirmamos essa pessoa servindo a Deus, nós estamos falando de uma servidão ou de um serviço que é prestado conscientemente. Conscientemente eu me submeto a Jesus e sirvo a Deus. Então, num certo sentido, apenas aqueles que creem em Jesus servem a Deus. Mas num outro sentido, todas as pessoas servem a Deus. Porque Deus faz uso de todos. Deus usa a justiça dos seus filhos para promover o bem. E Deus usa a injustiça dos maus para promover o juízo, o castigo. E é por isso que Paulo vai dizer, vocês têm que apresentar os membros de vocês. Vocês não devem apresentar o pecado. Porque Deus não quer usar os seus filhos como instrumento de castigo e juízo. Deus não quer te usar como um instrumento de juízo e castigo sobre os ímpios que você conhece. Deus quer te usar como instrumento de bênção para eles, através da pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, através da pregação do Evangelho, através da ilustração do Evangelho, da transformação promovida pelo Evangelho, quando você faz o bem a essas pessoas. Como juízo e castigo sobre os ímpios, Deus quer usar os outros ímpios. É os outros ímpios que Deus quer usar como castigo e juízo sobre aqueles que resistem à tua pregação. Agora, você Deus quer usar como instrumento de bênção. Então, por isso que você não pode estar entre aqueles que diziam, olha, quando Paulo afirma essas coisas, quando Paulo afirma que Deus usa a injustiça para promover a sua própria justiça, quando Paulo afirma que Deus usa a mentira para promover a sua própria verdade, em última instância, Paulo está dizendo o seguinte, olha, a gente tem que fazer o mal para que a bondade de Deus seja mais evidente. Ou, como ele vai colocar em outro lugar aqui depois, nós devemos pecar, né? Porque se a graça abunda onde antes havia pecado, então, se nós queremos que a graça abunde ainda mais, nós devemos pecar ainda mais. Né? Esse é o argumento de quem não entendeu o que Paulo está dizendo aqui. E Paulo está dizendo, olha, vocês não devem estar entre esse grupo de pessoas que interpreta deste modo aquilo que eu estou dizendo. Se você pensa que o argumento de Paulo aqui abre a possibilidade de você justificar os teus pecados diante de Deus como quem diz, olha, eu estou fazendo o mal para que a bondade do Senhor ainda fique mais evidente. A tua condenação é justa, afirma Paulo aqui. A condenação desses é justa. Meu servo, exatamente. Ele se chama de meu servo, mas obviamente ele não servia a Deus conscientemente. Exatamente. Ele era um daqueles que estavam servindo, Deus estava usando os pecados e a crueldade de Nabucodonosor. Então, nesse sentido, ele é servo de Deus. Sim. 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 Deus. O próprio. A gente pode pensar no diabo com relação ao próprio Jesus, né? Porque os evangelhos dizem que o diabo entrou em Judas, né? Para que Judas traísse. Então, na verdade, Deus está usando o próprio diabo para destruir o diabo, né? Porque a morte de Jesus constitui o juízo de Deus sobre o diabo, né? Então, quando Deus faz com que o diabo entre em Judas para levar Judas a trair Jesus, Deus está usando o diabo para destruir o diabo. Por isso que teve um pregador que há um tempo atrás disse que Deus fez com que, de certo modo, o diabo cometesse suicídio
na morte de Jesus. Então, voltando aqui, todos que pecaram contra Jesus vão responder eternamente por esses pecados, mas Deus não pecou ao ordenar que tais pessoas pecassem contra Jesus. Deus proíbe na sua lei que qualquer um de nós use o pecado alheio para o nosso próprio proveito, mas Deus não impôs a si próprio essa limitação, porque não há nenhum mandamento que proíba que Deus faça isso. Não há nenhum mandamento que proíba que Deus use os pecados cometidos pelos ímpios e incrédulos para atingir os seus próprios propósitos bons. E a evidência mais clara disso é o relato dos sofrimentos que Jesus suportou em vida, os quais culminaram na sua morte na cruz. Esses sofrimentos tiveram como causa secundária os pecados de Herodes, de Pilatos, de Judas, da nação de Israel. Mas foi Deus que predeterminou e pré-ordenou que todas essas pessoas pecassem contra Jesus para que Jesus cumprisse aquilo que estava escrito na Escritura. Aquilo que havia determinado pelo próprio Deus. Né? Para que, por meio desses pecados, Deus atingisse o seu bom propósito. A gente pode ir para Romanos capítulo 5, onde Paulo vai afirmar algo interessante. Talvez você se questione como Deus Santo, poderia usar o pecado, quando a verdadeira questão, no entanto, é a seguinte: tendo em vista a soberania de Deus sobre todos os aspectos da sua criação, como Deus não usaria o pecado para atingir os seus bons propósitos? Romanos 5, versículos 15 até o 17. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, esse um aqui é Adão, né? Pela ofensa, pelo pecado de um, morreram muitos, muito mais a graça de um e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque só um, Adão, pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, o pecado de Adão, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, muitos pecados, para a justificação. O juízo veio de um só pecado, mas o dom gratuito, ele veio de muitos pecados, muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aqui Paulo argumenta que enquanto o juízo da morte veio sobre muitos, por causa do pecado de um só, que é Adão, o dom da abundante graça de Deus, pela qual muitos são justificados, esse dom veio dos muitos pecados, das muitas ofensas que foram cometidas contra Jesus. Assim como se você for picado por uma serpente, né, por uma cobra peçonhenta, venenosa, e você for procurar, você deve, obviamente, procurar atendimento médico, né? Ao procurar o atendimento médico, você receberá o chamado soro antiofídico. E esse soro antiofídico, ele é preparado a partir do veneno da própria cobra. O veneno é extraído, ele é aplicado num cavalo. O cavalo produz anticorpos. Esses anticorpos, eles são retirados do cavalo. É feito, obviamente, todo um tratamento ali, né? E ele fica ali guardado. A pessoa ela é picada por uma cobra. Por isso que você sempre tem que saber identificar qual a cobra que te picou, né? Daí eles, foi tal cobra que picou. Então, eles vão lá, pegam esse soro antiofídico
que foi, que foi fabricada a partir do veneno daquela cobra, é aplicada em você. Então agora você recebeu aqueles anticorpos que foram produzidos pelo cavalo e o teu corpo agora, o teu organismo tem condições de combater o veneno da cobra que te picou. Né? Na verdade, mata a cobra e leva, esse bicho aqui que me picou, né? Aí sabe que vai receber o soro correto. Então, assim como o veneno das serpentes peçonhentas é usado para fabricar os soros antiofídicos que neutralizam o veneno dessas mesmas serpentes, assim Deus usou os muitos pecados cometidos contra Jesus para destruir o poder condenador e mortal do pecado. Deus usou o pecado ou os pecados cometidos contra Jesus para destruir o pecado. Deus gosta de trabalhar com essas ironias. Deus, antes nós afirmamos, Deus usou o diabo para destruir o diabo. Né? Porque o escritor de Hebreus diz que aquele que tinha o império da morte foi aniquilado. Então, qualquer poder que o diabo esteja exercendo hoje é apenas o poder, já que nós falamos de cobras que picam, né? Se você matar uma cobra, ela continua se mexendo, se estribuchando. Né? Você mata ela, ela não fica pum, imóvel. Não, ela continua. A ação do diabo hoje não é diferente dessa cobra que já foi morta, mas continua se estrebuchando. Porque aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo, ele já foi aniquilado, ele já foi destruído. Né? Então, assim como Deus usou o diabo para aniquilar a si próprio, assim Deus usou o pecado cometido contra Jesus para destruir o pecado. Deus preordenou todos os pecados cometidos contra Jesus e usou esses pecados para atingir os seus bons propósitos, a saber, trazer salvação ao mundo, para trazer salvação, inclusive, a você. E você deve estar pensando, tá bom, mas o que o sofrimento de Jesus tem a ver com o meu sofrimento? Ocorre que, com todo respeito, o teu sofrimento é merecido. Você merece esse sofrimento. Porque você pecou. Esses dias eu tava vendo um vídeo, semana passada, eu acho. Na semana passada, ou retrasada, foi descoberto um pecado de um pastor. E é um pecado inusitado, porque normalmente quando tu ouve de pastores pecando, ou vai ser adultério, né, algum tipo de pecado sexual, ou então desvio de recursos financeiros da igreja, alguma coisa assim. Mas na verdade o pecado desse pastor não foi esse. Esse pastor, ele criou nas redes sociais vários perfis anônimos, perfis que tu não poderia saber quem é que estava por trás daquele perfil, então um perfil anônimo, a partir dos quais ele atacava outros pastores. Então ele usava esses perfis anônimos para atacar outros pastores. E um desses pastores que foi atacado, ele participou de um podcast e ele disse o seguinte: olha, minha reação a tudo isso é o seguinte: se isso é tudo o que eu vou sofrer neste mundo, então eu estou no lucro. Porque devido aos pecados que eu cometi contra Deus e contra Jesus, eu merecia sofrer muito mais do que ataques de perfis anônimos nas redes sociais. Né? Então, com todo respeito, o sofrimento que você está tendo, qualquer que seja ele, você merece esse sofrimento. Porque você pecou contra Deus, você é um pecador. Pelo menos no passado você era um pecador. Mas Jesus jamais cometeu pecado algum.
Jesus foi o único ser humano que de fato não merecia sofrer nada, porque ele jamais cometeu pecado. Ao contrário, em vez de cometer pecado, ele manifestou a justiça da lei de Deus. Então, considerando as cláusulas da aliança, ao não pecar e ao de fato manifestar a justiça da lei de Deus, Jesus conquistou para si a justiça e conquistou para si o direito de gozar de todas as bênçãos da aliança. Mas ao invés de gozar todas as bênçãos da aliança, Jesus sofreu a maldição da aliança na cruz. Jesus sofreu a maldição da aliança na cruz. Jesus foi tratado como o pior de todos. E mesmo tendo ordenado tamanha injustiça contra o seu filho durante o seu ministério terreno, Deus, o Pai, não pecou contra Jesus. Então você não tem nada do que reclamar. Porque ao contrário de Jesus, você pecou. Você quebrou a lei de Deus. Você violou a aliança. Sendo que Deus não pecou contra o seu filho ao ordenar as circunstâncias mais adversas e angustiantes, jamais enfrentadas por outro ser humano. E aqui eu não estou me referindo apenas ao sofrimento físico de Jesus na cruz, eu estou me referindo ao sofrimento de Jesus debaixo da maldição da lei, da maldição da aliança. Então, sendo que Deus não pecou contra o seu filho ao ordenar as circunstâncias mais adversas e angustiantes jamais enfrentadas por outro ser humano, certamente Jesus, ou certamente Deus, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito, não pecam contra ninguém a ordenar circunstâncias adversas e angustiantes sobre quem quer que seja, até mesmo sobre você. As pessoas que porventura Deus esteja usando para trazer o mal sobre você, essas pessoas estão pecando. Da mesma forma que Pilatos pecou contra Jesus e Judas pecou contra Jesus. Mas Deus não está pecando. Jesus não está pecando contra você, nem a ordenar que, se é este o caso, né? Nem a ordenar que tais pessoas pecassem contra você e nem a usar tais pecados para atingir os seus bons propósitos na tua vida. E quais são esses bons propósitos? Considerando que você seja um crente em Jesus, considerando que você seja um discípulo de Jesus, um filho de Deus, quais são os benefícios que você recebe da parte de Jesus? Tendo ele, ou a partir do mal que ele determinou sobre a tua vida? Bom, são dois. A disciplina e a prova da tua fé. Quais são os benefícios que você recebe da parte de Jesus ao ser disciplinado ou provado por ele? Bom, a disciplina manifesta o amor de Jesus por você quando você se rebela contra ele, porque Jesus poderia dizer, quer saber, aquela pessoa lá está se rebelando contra mim, eu não estou nem aí. Eu não vou chamar ela de volta. Seria mais ou menos como o pai e a mãe que vê o seu filho se comportando de forma errada. Ele diz, eu não estou nem aí. Eu não vou corrigir o meu filho ou a minha filha. Eles que se quebrem na vida, eu não estou nem aí para eles. A disciplina manifesta o amor de Jesus por você quando você se rebela contra ele, de modo que, ao te disciplinar através de Deus o Pai, Jesus te chama para a obediência a ele, para que você seja participante da santidade de Deus.
A prova da tua fé também manifesta o amor de Jesus por você. Porque a prova da tua fé te dá ciência dos pontos fracos da tua fé, para que você saiba quais são eles e para que você saiba que você deve trabalhá-los e fortalecê-los. Esses pontos fracos, eles só se tornam evidentes a partir do estresse causado por circunstâncias adversas e angustiantes. E a gente pode pensar, por exemplo, eu imaginei aqui uma ilustração, um novo modelo de automóvel vai ser lançado no mercado. A montadora, ela não pode simplesmente... Os seus engenheiros não podem simplesmente criar aquele modelo ali e pronto, lançar no mercado. Não. Deve haver testes, né? Aquele automóvel ali, o protótipo, ele deve ser testado de modo a simular tudo aquilo que pode acontecer enquanto uma pessoa está dirigindo aquele automóvel. Vai ser através desses testes que eles vão determinar, olha, tal coisa que a gente tem que melhorar, ó. Aquilo ali tem que ser alterado. Isso aqui tem que ser melhorado. Por quê? Porque ali, através do estresse causado por aqueles testes, é que eles vão determinar quais são os pontos fracos daquele protótipo ali, para que eles possam trabalhar e melhorar. Da mesma forma, os pontos fracos da tua fé. Os pontos fracos da tua fé, eles não serão mostrados enquanto tudo está bem. Porque enquanto tudo está bem, normalmente você vai viver você simplesmente é levado pela vida quando tudo está bem. Os pontos fracos da tua fé, eles são mostrados exatamente quando o sofrimento estressa a tua fé, de modo que em meio ao sofrimento você de repente grita com a esposa, briga com os filhos. Né? Esse brigar com a esposa, opa, ali está um ponto fraco da fé. Tem que melhorar. Brigou com os filhos, não tinha razão para discutir com os filhos, mas brigou com os filhos. Ou de repente mentiu. Em circunstâncias normais você jamais contaria uma mentira, mas dado o estresse da circunstância adversa, você mentiu. Pronto, ali está um ponto fraco. Ó. Então a disciplina é Jesus te chamando a atenção para os pecados que você já tem cometido e dos quais você ainda não se arrependeu. A prova da fé é Jesus chamando a atenção para os pontos fracos, que se você não tratar deles, você vai pecar. É Deus dizendo, olha, tem que melhorar ali, naquela outra área lá também, tem que melhorar. Oi? Até o final da vida. Até o final da vida, a gente está sendo aperfeiçoado. Né? Até o final da vida, nós estamos, conforme Paulo escreveu, nós estamos nos encaminhando em direção à perfeição. Nós ainda não atingimos a perfeição, mas nós estamos caminhando em direção à perfeição. Então, os aspectos da tua fé que devem ser trabalhados e fortalecidos são precisamente aqueles que, em meio à prova da tua fé, te levam a pecar e te rebelar contra Jesus. E um exemplo de pecado e rebeldia contra Jesus, manifestado em meio à prova da tua fé, é a tua recusa em cultuar e adorar a Deus, a Jesus, com alegria exultante e jubilosa, mediante canções que falam palavras boas acerca dele, em meio a circunstâncias difíceis. Esse é um ponto fraco que de repente deve ser trabalhado na tua vida. Tudo estava bem, você não perdia um culto. As coisas deixaram de ser boas, a circunstância virou, surgiu uma circunstância adversa, você começa a faltar o culto.
Isso deveria de acender o alerta na tua mente, na tua consciência de, opa, isso aqui é um ponto fraco que eu preciso trabalhar na minha vida. Porque se eu resolvo abandonar, porque deixar de cultuar a Jesus, nada mais é do que idolatria. Isso eu vou demonstrar na próxima pregação, se Deus quiser. Mas se eu me recuso a adorar a Deus, a Jesus, porque isso aconteceu, isso quer dizer que se de repente surgir uma perseguição por aí, eu vou abandonar Jesus também, né? Então, digamos, tomara que não seja isso, né? Mas digamos que Deus esteja planejando que haja uma perseguição aos cristãos dentro de 5 anos. E Deus está lá dizendo, eu tenho que preparar os meus filhos para essa perseguição. Eu tenho que preparar os meus filhos para que eles não caiam na mesma tentação lá que os hebreus estavam sendo tentados, de abandonar Jesus por causa da perseguição. Então, como é que eu vou preparar os meus filhos para essa perseguição? Bom, eu vou mostrar os pontos fracos da fé deles. Eu vou permitir, ou vou ordenar, circunstâncias adversas sobre as vidas deles. Para que eles percebam que a minha fé, tem problema aqui, tem um outro problema lá, eu tenho que corrigir. E se você for fiel em corrigir, você estará preparado para daqui a 5 anos ser perseguido por amor a Jesus e você não vai negar a fé. Mas se agora você pensar, quer saber, Jesus ordenou sobre todas essas coisas sobre a minha vida, ele não é digno da minha adoração. Você está demonstrando que você nem precisa ser perseguido para abandonar a fé. Basta que alguma coisa ruim aconteça na tua vida. Então, não há nenhuma razão para você se recusar a adorar e cultuar a Jesus com alegria exultante e jubilosa, mediante canções que falem boas palavras acerca dele, precisamente porque ele não pecou contra você ao determinar essas circunstâncias adversas e angustiantes. Na verdade, se você considerar, conforme aquilo que estamos falando nessa pregação, nessa mensagem, aquilo que você considera ser mal, na verdade, está cooperando para o teu bem. Porque ou você está sendo disciplinado para que você se volte de novo para Jesus, ou então Jesus já está mostrando quais são os pecados que você nem mesmo cometeu, mas que pode cometer, ao mostrar quais são os pontos fracos da tua fé pela prova da tua fé. Sendo que foi para o teu bem que Jesus ordenou sobre a tua vida essas circunstâncias difíceis, segue-se que não faz sentido você continuar a se recusar a cultuar e adorar a Jesus publicamente com alegria exultante e jubilosa. E não diga que, tendo em vista essas circunstâncias difíceis, é impossível cultuar a Jesus. Não diga que é impossível, porque se fosse impossível, nenhum personagem bíblico cultuaria e adoraria a Deus, pois todos eles experimentaram circunstâncias difíceis e angustiantes e todos eles cultuaram e adoraram a Deus em meio a elas. Antes nós citamos Jó como exemplo, que perdeu todos os bens, perdeu a sua família e perdeu a própria saúde. Então não é uma questão de ser possível ou impossível você cultuar e adorar a Deus, a Jesus em meio a circunstâncias adversas. A questão diz respeito à tua vontade. Não é que seja impossível, é você que não quer e que não deseja. É você que não quer e não deseja cultuar e adorar publicamente a Jesus enquanto experimenta circunstâncias difíceis. E essa ausência de vontade, essa ausência de desejo de adorar e cultuar publicamente a Jesus, é um pecado do qual você deve se arrepender. Porque você não foi criado para ser escravo das tuas vontades e dos teus desejos. Quem é escravo da vontade e do desejo é criança. É a pessoa que é imatura.
O sinal de maturidade na vida de alguém é a pessoa saber que uma coisa é aquilo que ela quer e outra coisa é aquilo que ela deve fazer. Quem é que quer levantar às 5, às 6 da manhã nesse frio para trabalhar? Ninguém, né? Ninguém quer levantar nesse horário indecente, no frio, para trabalhar. Mas essa é a diferença entre querer fazer alguma coisa e o dever fazer alguma coisa. Então, na verdade, a ausência de vontade, desejo, é um pecado do qual você deve se arrepender. Então a ideia de que é impossível é uma desculpa que não tem sentido. É impossível adorar a Jesus nessas circunstâncias, é uma desculpa que não tem sentido. Talvez você continue apresentando desculpas, afirmando que não consegue. Ah não, eu não consigo. Eu até quero, mas eu não consigo. Porque eu tenho essa decepção dentro de mim. Eu tenho essa revolta dentro de mim por tudo isso que aconteceu. Então eu até sei que devo, mas eu não consigo. Bom, não faz sentido você permanecer decepcionado e revoltado contra Jesus, porque nós já demonstramos que foi para o teu bem que ele determinou essas circunstâncias. Então não faz sentido você permanecer decepcionado e revoltado. Mas de repente você vai insistir, tá bom, eu sei, mas ainda assim existe essa decepção, essa revolta dentro de mim. Bom, então você deve se arrepender desses sentimentos e emoções. Porque emoções e sentimentos também podem ser pecaminosos. Nós vamos tratar disso, se Deus quiser, com mais profundidade na próxima pregação. Jesus te concedeu a capacidade de experimentar sentimentos e emoções, não para que você seja controlado por eles, mas para que você os controle. A decepção e a revolta que você sente com Jesus ou contra Jesus, por ter ele ordenado circunstâncias difíceis na tua vida, são sentimentos e emoções dos quais você deve se arrepender e os quais você deve abandonar. Então, por tudo que foi dito até o momento, não há razão para você se recusar a adorar e cultuar a Jesus com alegria em meio a circunstâncias difíceis. Tais circunstâncias, na verdade, deveriam te incentivar a cultuar e adorar publicamente a Jesus. Porque elas estão cooperando para o teu bem. A recusa obstinada em cultuar e adorar a Jesus deste modo, em função de circunstâncias difíceis, implica atribuir pecado a Jesus. E atribuir pecado a Jesus, invariavelmente, significa blasfemar contra o Espírito, como nós demonstramos na introdução. E a blasfêmia contra o Espírito, para ela não há perdão. Então, além disso, você deve se lembrar que, querendo ou não, você está servindo de exemplo para os seus familiares, amigos e conhecidos, para os quais você deveria estar pregando a salvação de Deus e aos quais você deveria discipular após o seu arrependimento de pecados e fé em Jesus. Que exemplo você está dando para eles? Se você se recusa a adorar e cultuar a Jesus em meio a circunstâncias difíceis, você está dizendo que eles devem fazer o mesmo. Em outras palavras, você está preparando eles para cometerem um pecado para o qual não há perdão, se eles te imitarem. Então,
tanto para evitar a blasfêmia contra o Espírito, como também para dar um bom exemplo para essas pessoas, em vez de recusar-se obstinadamente a cultuar e adorar a Jesus publicamente com alegria exultante e jubilosa, recuse-se a faltar proposital e desnecessariamente aos cultos públicos. Recuse-se. Em vez de recusar-se obstinadamente a cultuar e adorar a Jesus, recuse-se a faltar proposital e desnecessariamente aos cultos públicos. E nem se comporte de modo apático, indiferente e displicente quando você está presente. Não degrade nem destrua a adoração e o culto que você e as pessoas para quem você está pregando o evangelho devem a Jesus pela aplicação indevida de Levíticos 19 a Deus, a Jesus, como se eles estivessem pecando contra você ao determinar circunstâncias difíceis sobre a tua vida. Como se Jesus não fosse digno de que você, com alegria exultante e jubilosa, publicamente o adore e cultue mediante canções que falem boas palavras acerca dele. Ao mesmo tempo que você, em meio a circunstâncias adversas e angustiantes, se volta para Jesus, para cultuá-lo e adorá-lo, ordene que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos façam o mesmo, que eles não pequem contra o Espírito ao atribuir pecado a Jesus pela sua recusa obstinada a cultuá-lo e adorá-lo publicamente com alegria exultante e jubilosa, em meio a circunstâncias adversas e angustiantes. Amém.